Olá, nono ano, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos fazer a correção dos exercícios sobre o predicado, que ficou pendente na aula passada, né? Para vocês fazerem, e hoje vamos fazer a correção. Eu espero que vocês estejam fazendo, tenham conseguido fazer, vocês também estejam pesquisando, para aperfeiçoar o conhecimento de vocês, né? Cada dia mais e mais. Pergunta de número 1. Qual a ideia central do texto 2? O eu lírico tenta analisar seu estado de alma. 2. Como se estrutura o texto 2? Por 4 estrofes, contendo 4 versos em cada. 3. E a canção é tudo. Qual é a classificação do predicado? Nominal. 4. A palavra tudo exerce a função sintática na oração e a canção é tudo. Número 4. Predicativo. 5. Em atravessa noites e dias no vento, qual é a classificação do predicado? Verbal. Nas orações, a poetisa está emocionada e ela está à janela. Os predicados classificam-se, respectivamente, como: número 6. Nominal e verbal. 7. Assinale a oração em que se encontra um predicado nominal. Número 7, letra E. 8. Não tenha medo de mim, que eu não sou nenhum papa-crianças, nem eu venho desmanchar prazeres de ninguém. Número 8, opção C. 9. O verbo ser na oração eram 5 horas da manhã. É impessoal e concorda com a expressão numérica, tá? Esse verbo é impessoal. Número 10. Complete a oração abaixo, acrescendo ao sujeito predicado nominal, expresso em uma das alternativas. A 10 é a letra B. Conduzem a história de todos os homens. 11. Na oração, a repressão do uso de drogas é uma política bem intencionada. Verifica-se que o predicado é B. O predicado dessa oração é nominal, pois não indica ação. 12. Assinale a alternativa em que o termo destacado é predicativo do objeto. 12. Opção D. Encontraram machucado o garoto. Em encontraram machucado o garoto, há um predicativo do objeto, uma vez que machucado caracteriza-se o garoto, que é o objeto direto da oração. É aquela perguntinha, né? Machucaram quem? O garoto, né? Toda vez que tiver uma dúvida, é só fazer essa perguntinha que vocês vão conseguir descobrir quem é o objeto direto da oração, tá? Número 13. Coloque 1 predicativo do sujeito e 2 predicativo do objeto. A seguir, assinale a alternativa ou consequência correta. A 13 é a opção D. 14. Na oração, a Aurélia surgiu linda e radiante no baile da corte. Podemos afirmar que, número 14, opção B. O predicado é verbal, é verbo nominal, e o verbo surgir é intransitivo. Número 15, opção E. O predicado é nominal em 1 e verbal em 2. 16. Assinale a alternativa correta que apresenta um predicado verbal. 16, opção C. 17. Quanto ao tipo de predicado, coloque 1 para predicado verbal e 2 para nominal, 3 para verbo nominal e, em seguida, assinale a sequência correta. 17, opção C. 18. Na 18, temos um texto de São Bernardo. E a pergunta é: o período que encerra um predicado verbo nominal encontra-se na alternativa número 18, letra B. Uma irritação antiga que me deixa inteiramente calmo. 19. Em nosso filho chegou atrasado, o predicado é
Número 19, opção C, verbo nominal. 20. Quanto à predicação verbal, é possível inferir, 20, letra A, em lançar-se ao espaço implicava algum conhecimento. O verbo implicar, nesse contexto, é um verbo transitivo direto, por isso seu complemento não exige preposição. Vamos falar um pouquinho também hoje sobre outdoor, cartaz e filipetas. Vocês já devem ter visto, né, algum outdoor em algum lugar, em algum momento na vida de vocês. O gênero outdoor costuma ser usado para divulgação de produtos, serviços, eventos, campanhas do governo, campanhas eleitorais, entre outros fins. Há, inclusive, apesar do custo alto, casos em que o espaço foi contratado diretamente por uma pessoa para expor uma mensagem de cunho pessoal, como para declarar um amor. Entretanto, em sua maioria, são campanhas com fins comerciais ou instrucionais, desenvolvidas por agências de publicidade. Então, pessoal, o outdoor, vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês, são aqueles cartazes, né, bem grandes que tem na rua, que geralmente fica beirando estações de trem, na rua mesmo, assim, bem grande. Neles vocês vão encontrar várias informações e por isso é um tipo de gênero, tá? Um gênero textual. O cartaz também é um gênero textual e ele costuma ser utilizado principalmente para informar ou divulgar algum evento, ação ou assunto importante, mas também é recorrentemente ligado à função de persuadir o leitor, a função apelativa ou conotativa da linguagem, associado a intenções comerciais, informativas ou institucionais, quando intencionar a valorização da imagem de uma empresa ou instituição. Vocês no cinema, vocês já devem ter visto filmes em cartaz. Aí tá lá o filme, né? Que os filmes que estão em cartaz, eles colocam sempre assim a mostra, com uma imagem bem interessante, com algo bem assim chamativo, para fazer aquele interesse, né? Para persuadir aquela pessoa, tá? É uma função apelativa. Então vocês vão encontrar no cartaz algo que chame a atenção, que uma imagem de alguma coisa, de alguma empresa, ou como eu falei, de algum filme, né? Vocês já devem ter visto já algum cartaz em algum lugar, não só em cinema, mas em algum outro lugar. A filipeta também é um gênero textual usado com o fim, principalmente de divulgar alguns eventos, produtos, serviços ou campanhas de conscientização, por chegarem à mão dos possíveis clientes mais facilmente. As filipetas também são usadas para divulgação de pequenos serviços, como restaurantes, bares, salões de beleza, assistência técnica e etc. Essas filipetas nós conhecemos como cartazes, né? Aqueles papeizinhos, panfletos, na verdade, isso que eu ia falar, não cartaz, panfletos. Na rua, quando vocês estão passando, vem alguém e entrega um panfleto para vocês, é conhecido também como filipeta, tá? E geralmente vem falando sobre algum serviço de alguma empresa, de algum bar, de algum salão, de algum lugar comercial, né? A fim de vender aquele determinado produto, ao fim de divulgar alguma coisa. E a filipeta ela é feita assim porque ela chega mais rápido, né, na mão das pessoas. Então é um serviço de custo mais em conta e que chega bem mais rápido na mão daquele cliente. Então, pessoal, foi isso. Vocês vão responder os exercícios das páginas 89 a 94, tá? Também vamos falar um pouquinho sobre o emprego do Q e do C, tá? Essa aula de hoje, né,
Vai ajudar vocês bastante nas aulas de redação, tá? Então eu peço para vocês prestarem bastante atenção, não só agora, mas depois, quando forem fazer os exercícios de vocês, pesquisem também, tá? Vamos falar um pouquinho do uso do que. Usos do que, nesse caso com acento circunflexo. É um substantivo, é equivalente a alguma coisa. Nesse caso, vira antecedido de artigo ou outro determinante e receberá acento gráfico. Quando estiver funcionando como substantivo, que exercerá as funções sintáticas próprias dessa classe gramatical: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo e etc. Por exemplo, essa sopa tem um quê de picante. Esse quê quer dizer alguma coisa, que eles não querem dizer o que é, não sabem dizer o que é. Mas esse quê quer dizer alguma coisa, para enfatizar. Escreveu dois quês nos espaços da brincadeira. Esse quês quer dizer a letra Q do alfabeto. Então, escreveu 2 quês. Tá falando sobre a letra Q mesmo, tá? Interjeição. Exprime espanto, surpresa e admiração. Por exemplo, que ela não pense em fazer isso. Esse que tá demonstrando espanto, ou surpresa, ou admiração. Então, ele vem com esse acento de, né, que exprime essa interjeição. Preposição. Vincula 2 verbos de uma locução verbal, em que o verbo auxiliar é ter, equivalente a de, como proposição para não exercer função sintática. No exemplo, vocês vão entender melhor. Não irei com vocês. Vou ter que ir à casa de meus pais. Esse que do ter que ir, vocês podem trocar por de. Vou ter de ir à casa de meus avós. Partícula de realce ou expletiva. Termo que pode ser retirado da frase sem causar prejuízo ao sentido. Tá? Esse que, ele vai estar sendo usado só para dar aquele realce, só para embelezar a frase, só para dar mais ênfase, digamos assim. Quase que não consigo fazer a prova. Vamos tirar esse que agora. Quase não consigo fazer a prova. Tá? Então, ele pode ser retirado sem prejuízo nenhum no sentido da frase. Advérbio de intensidade. Intensifica o sentido de um adjetivo ou advérbio e é equivalente a quão. Tá? Exerce função sintática de adjunto adverbial. Que triste é viver sem você, meu amor. Podemos trocar esse que, né, por quão. Quão triste é viver sem você, meu amor. Tá? Então, o advérbio de intensidade, vocês vão sempre conseguir trocar ele por quão. Então, façam esse teste que vocês vão conseguir. Pronome relativo. Retoma um termo antecedente, projetando-o na oração. Cadê? Me perdi aqui. Projetando-o na oração consequente. Oração subordinada adjetiva, equivalente a o qual, os quais, aquele que. Por exemplo, os pássaros que pousaram no topo da árvore cantavam tristemente. Aqueles que pousaram, função de sujeito. Não falei para vocês que daria para trocar por aqueles que ou pelos quais? Então, tá exercendo função sintática aqueles que pousaram, tá? Pronome indefinido. Pode funcionar como pronome substantivo ou pronome adjetivo. Pronome substantivo. Pode funcionar como pronome substantivo ou pronome adjetivo. Por exemplo, que coisa aconteceu com ela? É uma pergunta, né? Pronome substantivo indefinido na função de sujeito. Pronome adjetivo. Determina um substantivo exercendo a função de adjunta de nominal. Que atitude é essa? Está ligada ao adjetivo atitude. Conjunção. Fala que fala
mas não tem nada a dizer. Conjunção coordenativa aditiva, tá? Esse que vai funcionar como uma conjunção. Aí essa conjunção, ela é coordenativa aditiva, porque tá ligando a fala que fala. Vem aqui, está cedo ainda. Conjunção coordenativa explicativa. Tá explicando. Esse que tá funcionando para explicar alguma coisa. Venha que está. Esse venha, né? Venha que. Por que eu tenho que ir? Está cedo ainda. Função do ser. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a função do ser. Substantivo. Nessa função aparecerá antecedido por um determinante. Pode ser um artigo, um pronome ou um adjetivo. Mas você adora um se. Conjunção subordinativa integrante. Indica uma oração subordinada substantiva. Perguntei se ela estava bem. Tá? Esse perguntei se está funcionando como substantivo. Conjunção subordinada condicional. Inicia uma oração que traz uma condição para outra ocorrer. Equivale a caso. Se todos ficarem quietos, contarei o final da história. Esse se, vocês podem trocar por caso, porque equivale à mesma coisa. Caso todos ficarem quietos, contarei o final da história. Então, toda vez que vocês tiverem essa condição, conjunção subordinada condicional, vocês vão trocar por caso, e se for, é porque é conjunção subordinativa condicional. Conjunção subordinativa causal. Introduz uma oração que tem valor de causa para outra oração ter acontecido ou não. Por exemplo, já que, uma vez que... o exemplo. Se não sabia o código, não poderia ter se oferecido para decifrá-lo. Esse se... podemos trocar por já que. Já que não sabia o código, não poderia ter oferecido para decifrá-lo. Partícula expletiva ou de realce. É a mesma coisa do que, tá? Do que eu expliquei no que. Ele pode ser retirado sem causar prejuízo no sentido, tá? Ela se morria de ciúmes do marido. Ela morria de ciúmes do marido. Então, esse se está sendo utilizado só para dar um realce, só para dar uma ênfase aí na oração. Parte integrante do verbo. Faz parte dos verbos pronominais e, nesse caso, não exerce função sintática. Carlos arrependeu-se do que se fez. Carlos arrependeu do que se fez, do que fez. Carlos arrependeu-se do que fez. Então, não precisa também, tá? Porque não está exercendo função sintática. Partícula passivadora. Liga-se a um verbo transitivo direto, formando uma oração na voz passiva sintática ou pronominal. Vendem-se casas. Tá? Índice de indeterminação do sujeito. Une-se a um verbo intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação, conjugados na terceira pessoa do singular, se não exerce função sintática. Seu papel é indeterminar o sujeito. Então, esse se não vai ter função, se não exerce nenhuma função sintática. A única função sintática dele, nesse caso, é de indeterminar aquele sujeito, de fazer com que aquele sujeito seja indeterminado. Como falamos nas aulas de sujeitos, não sei se vocês lembram. Vive-se bem naquele país. Não sabemos quem é que vive-se bem. Então, é um sujeito indeterminado. Tá? Esse se é somente um índice de indeterminação do sujeito. Pronome reflexivo. Ocorre quando a ação é praticada e sofrida pelo mesmo ser. Equivale a si mesmo e a si próprio. A menina penteou-se. Ou seja, ela está penteando o próprio cabelo. Penteou-se. Tá? Pronome recíproco. Ocorre quando a ação ocorre simultaneamente entre os elementos do sujeito.
equivale a um ao outro ou entre si. Os alunos entreolharam-se antes de responder a questão. Então é recíproco, ou seja, um olhou para o outro. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês vão responder as páginas de 99 a 104. Eu também vou estar trabalhando com vocês alguns pontos, né, na aula de redação. Vamos falar um pouquinho também sobre redação, como redigir um texto. Eu vou tentar trazer para vocês aí cada vez melhor, para vocês melhorarem a escrita de vocês. Vou estar tentando ajudar vocês aí nessa parte de redação. E eu creio que com o foco de vocês vão conseguir sim. De acordo com o que estudamos sobre cartaz, vocês vão elaborar um cartaz e vocês devem escolher o tema. Vocês vão criar uma mensagem, selecionar uma imagem, trabalhar letras, cores, espaçamento e restantes detalhes, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma cartolina, tá? Vão escolher uma imagem de jornal, de revista, vão colar ali na cartolina, vão usar a criatividade de vocês, tá? Vocês vão colocar ali uma informação, um tema do cartaz, vocês vão colocar ali a mensagem. Eu não quero só 2 ou 3 palavras, não, eu quero um texto ali, tá? Eu quero bastante coisa escrita, porque a escrita de vocês é o que vai ser avaliado nesse trabalho, tá? De redação. Vocês vão entregar na escola até o dia 2 de outubro. Não deixem de entregar na data. É muito importante também que vocês coloquem o nome de vocês e a data, porque senão depois eu não vou ter como dar a nota de vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês hoje. Espero ter feito com que vocês tenham entendido. Pesquisem mais, busquem mais conhecimento. Vamos trabalhar mais a leitura, porque com a leitura é possível estar conseguindo fazer uma escrita melhor. Eu sei que vocês querem fazer o Enem um dia, né? Então, na redação é muito importante. Lá no Enem a redação é muito importante. Então, pratiquem bastante, leiam bastante, porque a leitura faz com que a gente consiga escrever melhor, falar melhor, tudo melhor. Tá bom, pessoal? E é isso. Um grande beijo pra vocês e fiquem com Deus. Até a próxima aula.